A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? E aí, conta pra tia. Como foi o Natal? Como foi o Ano Novo? Muito bem, se divertiram bastante. Muitas brincadeiras, né? Sem contar as comidinhas gostosas, né? Que a gente já come nessas festas, né? Muito bom o ano. Estamos começando, né? Um novo ano, 2021. E a tia espera que vocês estejam todos os domingos, tá? Com a gente, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro trimestre de 2021. E a tia tava dando uma olhadinha, sabe, no que nós vamos aprender durante esse trimestre. E é muito legal. Tem uns temas assim muito legais. A gente vai aprender muito, temos muito o que aprender. Tanto vocês como a tia também. Enfim, vamos para a nossa primeira aula. A nossa primeira aula tem o título, é a lição de número 1. Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Legal, né? E a nossa lição ela está baseada no livro de Salmos, número 1, do versículo 1 ao 3. E depois lá em Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 14. Depois a tia vai deixar na descrição do vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo e cansativo para vocês, tá bom? Vamos lá no nosso memorizando? O nosso memorizando está lá em Salmos, número 1, o verso número 1, o verso 2, somente a parte B do verso, que diz assim, ó. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Qual que é a lei? Os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, né? Por isso que a tia fala para vocês, olha, nós temos que ter um devocional, nós temos que ler a Bíblia, mas não é só ler, temos que meditar na palavra do Senhor e obedecer também os seus ensinamentos. Por que acontece? Se a gente lê, mas não obedece. Então, não é só ler, né? Temos que ler, parar. Ai, mas eu não entendi esse versículo, eu não tô entendendo esse capítulo aqui. Ai, a minha cabecinha. Volta lá, lê novamente, pede pro Papai do Céu, fala, Senhor, eu estou lendo a sua palavra. Me dê o discernimento, me ajuda a entender a sua palavra, que o Papai do Céu vai ajudar vocês. E obedecer, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que obedecem a Ele. E sem contar que é um privilégio que nós temos de ler a palavra de Deus, que tem muita coisa para nos ensinar. Tá bom? Então fica aí, ó, o incentivo para vocês. Ai, tia, mas só para as crianças? Nós adultos também temos que ler diariamente a palavra do Senhor. Tá bom? Então vamos lá para nossa lição? A nossa lição de hoje, ela tá falando sobre obedecer, né? Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Ou seja, felizes é aqueles que obedecem à lei do Senhor, felizes é aqueles que temem ao Senhor, que tem aquele prazer de obedecer os mandamentos do Senhor, os ensinamentos. Porque não é só você obedecer, mas você não está feliz, né? Tem que obedecer, isso tem que se tornar uma alegria para vocês. E a tia garante, se vocês começarem a ler, como vocês são os bons, as boas crianças, são crianças inteligentes, a tia tá sentindo muita falta de nós termos a nossa aula na salinha, a tia sente falta. Eu sei que vocês vão obedecer
ao Papai do Céu com alegria. A tia tem certeza. E hoje nós iremos falar de Zacarias. Nossa, tia, Zacarias? Quem foi Zacarias? Zacarias, ele foi um sacerdote no templo em Jerusalém. E ele era um homem que ele tinha assim, muito prazer em praticar os mandamentos do Senhor. E por isso, através de toda essa obediência dele, esse prazer, né, Deus achou no coração dele aquele prazer em agradar ao Senhor, aquela vontade de obedecer ao Senhor. Deus o surpreendeu com um presente maravilhoso. Ai, tia, mas que presente é esse? Lá na frente a tia conta, tá? Então, Zacarias, ele era um sacerdote e ele servia a Deus no templo em Jerusalém. Só que naquele tempo havia uma escala para os sacerdotes que trabalhavam no templo. Não é como hoje, que nós temos a oportunidade de ir na igreja. Hoje nós temos cultos. Agora, por conta da pandemia, reduziu nossos ensaios, né? Mas nós temos o culto de quarta e domingo. Então, nós podemos ir lá no culto na quarta e no domingo. Antigamente, nós tínhamos os nossos ensaios. Então, era um dia a mais para nós irmos lá na casa do Senhor. Antigamente, não. Antigamente, eles tinham uma escala. Cada dia, a cada 2 semanas, um sacerdote era escolhido para ir lá no templo, adorar ao Senhor. E Zacarias, então, ele passava alguns dias somente servindo e adorando ao Senhor no templo. Quando ele entrava no templo, ele ficava ali. Então, ele tinha a oportunidade de servir no templo, e esse era um privilégio somente para as pessoas escolhidas pelo Senhor. Não era qualquer pessoa que podia entrar no templo, não. Eram as pessoas que o Senhor escolhia. Olha como é diferente de ontem para hoje. Olha o privilégio que nós temos hoje também, né? Muito melhor do que antigamente, mas antigamente era esse costume deles. Por isso que às vezes nós vamos no culto e nós vemos o pastor falar, o pregador falar, preste o culto a Deus, preste uma adoração, dê o seu melhor. Crianças também adoram o Senhor. Não é só chegar lá na igreja e ficar como nada estivesse acontecendo, não. Crianças também, como os adultos, é uma forma em geral, tanto adultos como crianças, vocês já são maiorzinhos, já entendem, também que tem que prestar o culto ao Senhor, tem que adorar o Senhor de todo o coraçãozinho de vocês, de todo o coração, entregar a adoração ao Senhor. Então, chegou esse dia de Zacarias, ele foi lá no templo, e Zacarias, ele era muito admirado por seus vizinhos. E ele tinha uma esposa. Quem era a esposa dele? Isabel. Ele era casado com Isabel. Só que há muitos anos eles eram casados e eles não tinham filhos. Isabel era estéril. E novamente a tia volta a repetir, naquele tempo a mulher que não tinha filhos, ela era desprezada pela sociedade, ela era humilhada. Então, Zacarias e Isabel tinha esse pequeno probleminha, né? Essa tristeza porque eles não tinham filhos. Mas isso impediu eles de servir ao Senhor, adorar ao Senhor? Não, não, não. E por que os vizinhos admiravam Zacarias e Isabel? Porque eles tinham uma vida totalmente dedicada a Deus. Eles eram fiéis aos mandamentos do Senhor e às leis do Senhor. Então, ninguém tinha qualquer motivo para falar mal deles. Ou seja, eles davam bons testemunhos de cristão. Olha como é importante nós darmos bom testemunho de cristão. Muito importante. Vocês viram? É só dentro de casa? Não. É fora de casa, principalmente. Fora de casa,
na escola. Nós temos que prestar atenção no nosso comportamento, porque nós somos cristãos, nós somos a luz do mundo. Então, nós temos que dar um bom testemunho, principalmente aos nossos vizinhos, na escola, aos lugares que nós frequentamos. Não é só lá na igreja, não, porque os nossos vizinhos ficam observando. Vocês acham que os nossos vizinhos que não são evangélicos não observam a gente? Observam. Até mesmo quem é crente fica observando. Então, nós temos que prestar muita atenção na nossa conduta. E assim era Isabel e Zacarias. Eles eram ali, fiéis, tinham conduta. Então, todos os vizinhos admiravam a conduta deles. E, pois bem, Zacarias e Isabel, eles já eram bem idosos e não podia ter filhos. Mas estava lá Zacarias no templo, como a tia mencionou anteriormente. E o que aconteceu? Ele estava lá fazendo a oração, a hora do incenso, como a Bíblia relata lá em Lucas. E ele estava fazendo a oração dele. E aí o anjo Gabriel se apresentou para Zacarias. O anjo Gabriel, ele veio, né, se apresentou para Zacarias e disse para Zacarias que a esposa dele ia conceber um filho. Só que Zacarias acreditou de imediato? Zacarias, ele não acreditou de imediato. Por quê? Porque ele olhou para a idade dele, olhou para a idade de Isabel. Como ele falou assim, como nós já velhos vamos conseguir ter um filho? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por isso, nós não podemos duvidar do poder de Deus, viu? Porque para nós, na nossa mente, às vezes nós estamos olhando as circunstâncias e nós não vamos acreditar que aquilo vai acontecer, que aquilo que nós pedimos a Deus vai acontecer. Mas vai. E aconteceu com Zacarias. Ele duvidou. Aí sabe o que aconteceu? O anjo Gabriel falou assim para ele, porque você está duvidando, você vai ficar sem falar. E Zacarias, ele ficou sem falar. Isso está lá escrito no livro de Lucas e no versículo 18. No versículo 18, Zacarias diz assim para o anjo Gabriel, a tia vai ler para vocês. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, ele não acreditou. Ficou, mudo. Não falou nem para a esposa dele, né? E o que aconteceu? Isabel engravidou. Isabel concebeu. Por que Isabel concebeu? Porque foi uma promessa de Deus na vida de Zacarias, porque Deus se agradou da conduta de Zacarias. Então, Deus deu o privilégio da Isabel ser mãe, só que Deus tinha um plano através da criança que Isabel estava gerando. E quem era essa criança? Essa criança era João Batista. E esse João Batista é aquele lá que a Bíblia fala que ele veio anunciando o nascimento de Jesus. Então, Isabel, ela ficou grávida e o anjo ainda disse para ele, você vai ficar grávida e você dará o nome de João. E assim foi. Então, Isabel concebeu, nasceu o João Batista, né? Ao tempo certo, Isabel deu à luz
a João Batista, que foi escolhido de Deus, como a tia já mencionou, para preparar o caminho e anunciar a chegada do Senhor Jesus. E Zacarias, ele ficou muito feliz com o nascimento de seu filho. Engraçado que você sabe que depois que João Batista nasceu, Zacarias voltou a falar. Se vocês continuarem lendo lá no livro de Lucas, vocês vão entender que Zacarias, vocês vão ver que Zacarias voltou a falar. E com isso todos se alegraram, né? Os vizinhos se alegraram, os parentes se alegraram da bondade de Deus para a vida de Zacarias com o presente, né? Então, o que nós aprendemos com toda essa história sobre Zacarias? Nós aprendemos que nós devemos, é um exemplo para nós, que nós devemos servir a Deus com dedicação e alegria e testemunhar que Deus ouve as nossas orações, as orações dos seus filhos. Ah, tia, mas eu vou servir a Deus só para receber o que eu quero em troca? Porque Deus também nem se agrada. Nós não podemos servir a Deus com dedicação, já pensando lá naquele benefício que Deus vai dar para nós. Não, nós temos que servir a Deus com verdadeira adoração, verdadeiramente reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, de reconhecer que nós dependemos de Deus, nós somos dependentes exclusivamente do Senhor e o que o Senhor pode fazer tudo em favor de nós. E outra coisa, não devemos ter medo, né? Porque Deus cuida de todos aqueles que o servem. Então, essa foi a lição de hoje. A tia espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham assimilado, tá? Que nós devemos servir ao Senhor, devemos agradar, ter prazer em agradar ao Senhor e aos seus ensinamentos. Obedecer. Não é também fazer de qualquer forma, não, porque de qualquer forma Deus não vai se agradar e nem vai receber. Tá bom, meus amores? A tia deseja para vocês uma boa semana e até o próximo domingo. Se vocês quiserem fazer mais perguntas para a tia, vocês podem mandar lá no grupo ou no particular. E um conselho, leiam bastante a Bíblia. A Bíblia tem conselhos para nós, ensinamentos maravilhosos para nós. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo domingo.